Oi, pessoal! Bom, quando a gente fala de dízimo, logo vem à cabeça uma das práticas mais conhecidas e, vamos combinar, mais debatidas do cristianismo. Para muita gente, é uma obrigação, quase uma prova de fidelidade. Mas e se o verdadeiro significado for muito, mas muito mais profundo do que a gente imagina? E se, na verdade, o dízimo apontasse para um evento que já aconteceu, que já se cumpriu? É essa a ideia que a gente vai explorar agora. A grande questão, o ponto central da nossa conversa, é exatamente essa que está na tela. Será que o dízimo foi criado para ser uma prática para sempre? Ou será que ele tinha um propósito bem específico que, uma vez cumprido, chegaria ao fim? Primeiro, vamos ser justos e reconhecer a visão mais comum, certo? Para milhões de pessoas, a resposta para aquela pergunta é um sonoro sim, claro. O dízimo é visto como um pilar, algo essencial na vida de fé. Essa ideia está tão enraizada, sabe, que qualquer outra forma de enxergar isso pode soar quase como um ataque à própria base da fidelidade a Deus. Por isso mesmo, a sugestão de que o dízimo teve um fim pode ser bem difícil de aceitar. Mas é justamente essa perspectiva diferente que a gente vai investigar. E a chave para essa nova perspectiva está num conceito muito interessante: a ideia de sombra e realidade. A proposta é que muitas práticas lá do Antigo Testamento não eram o fim da linha, mas sim símbolos ou sombras que apontavam para uma verdade muito maior que ainda estava para chegar. Tá, mas o que seria essa sombra nesse contexto? Pensa numa analogia bem simples. Imagine que você vê a silhueta de alguém se aproximando. Você ainda não vê os detalhes da pessoa, mas a sombra anuncia que ela está chegando. E aí, quando a pessoa finalmente chega, o foco vai todo para ela, né? Não mais para a sombra. A sombra cumpriu seu papel. E olha, este slide aqui ilustra a ideia central de um jeito brilhante. De um lado a gente tem a sombra, o dízimo, o fruto físico colhido da terra para dar sustento. Do outro, a realidade para a qual ele apontava, Cristo, o sacrifício perfeito que oferece vida eterna. Agora vamos entender como é que essa conexão funciona na prática. E aqui está um ponto que, olha, é crucial para essa interpretação. A natureza original do dízimo. É fundamental a gente entender que não se tratava de dinheiro. Era comida, eram os produtos da terra, dos rebanhos. Essa natureza física, palpável, é a chave para a gente conseguir entender o simbolismo que vem logo em seguida. Agora a gente chega na parte que talvez seja a mais reveladora de toda essa análise. O significado da própria palavra dizimar. E se ela significar algo muito mais dramático do que simplesmente dar 10%? Se prepara, porque essa ideia pode dar uma chacoalhada na percepção sobre o termo. A palavra que a gente associa hoje a uma porcentagem carrega lá na sua origem um significado muito mais visceral, muito mais profundo, ligado diretamente à imagem da colheita. E tá aí a revelação. No contexto original da colheita, dizimar o fruto significava literalmente cortá-lo da planta, separá-lo da sua fonte de vida. Essencialmente, o fruto precisava morrer para poder servir de alimento. É forte, né? Esse ciclo da colheita deixa tudo muito claro. Primeiro, o crescimento. Depois, o fruto é dizimado, ou seja, cortado, separado. E por fim, ele serve como sustento. A morte do fruto gera vida. É importante guardar bem essa imagem. Com essa nova compreensão do que significa dizimar, a conexão com Cristo se torna, nossa, incrivelmente poderosa. A tal da sombra começa a fazer um sentido perfeito quando a realidade chega para iluminar tudo. Vamos lembrar do ciclo. O fruto era cortado, ou seja, dizimado, para alimentar o povo fisicamente, para que eles pudessem viver. Era um sacrifício que gerava sustento físico, palpável. E aqui está o paralelo direto, a grande virada. Cristo, segundo essa interpretação, também foi dizimado. Ele foi cortado da terra dos viventes, separado em seu sacrifício para que pudesse dar vida espiritual e eterna ao seu povo. Ele se tornou o sacrifício que gera o verdadeiro sustento. Então, o ponto central é que cada aspecto do ato de dizimar a colheita se reflete perfeitamente no sacrifício de Cristo. Ele foi o fruto cortado, separado e oferecido a Deus, provendo o alimento espiritual e definitivo. E tem mais, ainda tem outra camada de simbolismo aí. No Antigo Testamento, os levitas eram a tribo que servia no templo. Eles não tinham herança de terra, sabe? E eram sustentados pelo dízimo do povo. Isso servia como um símbolo, uma figura do povo de Deus, cuja verdadeira herança não é terrena e que hoje é sustentado unicamente pelo sacrifício de Cristo.
Essa frase resume a ideia de uma forma muito poderosa. Cristo foi o último dízimo, o verdadeiro, o definitivo. Puxa, se isso for verdade, se ele é o cumprimento perfeito do símbolo, o que isso significa para a prática da sombra nos dias de hoje? Vamos agora para as implicações disso tudo. E voltando para nossa analogia, se a pessoa real já chegou, qual é o propósito de a gente continuar olhando para a sombra dela no chão? A lógica aqui é bem direta. A sombra só tem valor enquanto ela aponta para algo que ainda não chegou. No momento em que a realidade se manifesta, a sombra cumpriu seu propósito. Ela se torna obsoleta. E veja só como tudo se encaixa perfeitamente. A colheita que precisava ser entregue? Cristo. O pão para sustentar o povo? Cristo. A vida que viria do sacrifício? Cristo. Cada aspecto que aquele símbolo representava foi plenamente realizado em um único evento: a cruz. A conclusão dessa linha de pensamento é transformadora. O foco se desloca de uma prática que se repete, a de entregar dízimos, para uma realidade contínua, a de viver a vida que foi dada por meio do sacrifício final de Cristo. E isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Se Cristo foi o dízimo final e definitivo, a grande colheita oferecida de uma vez por todas, o que isso significa para nossa expressão de generosidade, de fé e de adoração hoje em dia? Como a vida é vivida à luz dessa realidade? Fica aí a reflexão.